montadora Ford, que estava há mais de 100 anos no Brasil, decidiu fechar as suas fábricas e deixar o país. Deixa também 72 mil trabalhadores desempregados, direta e indiretamente. E deixa sem pagar uma dívida de 350 milhões de reais para com o governo brasileiro. A tragédia da pandemia soma-se agora à tragédia do desemprego em massa. O fechamento da Ford levanta um vigoroso debate sobre desnacionalização, desindustrialização, dependência econômica e dependência tecnológica. Afinal, o Brasil já teve uma indústria nacional, genuinamente nacional de automóveis, fundada pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Governos posteriores permitiram o controle desse setor por empresas transnacionais. O resultado é que o Brasil chegou a ser o quarto maior mercado mundial de automóveis, mas não tinha uma marca sua, nacional, própria. Além disso, nos últimos 40 anos avançam a desnacionalização e a desindustrialização. Em 1980, o Brasil tinha uma produção industrial maior que a da China e dos tigres asiáticos somados. Hoje é tudo ao contrário. Nesse programa, vamos refletir sobre o papel do Estado para uma industrialização soberana. Afinal, o Brasil tem todas as condições, pelo seu porte, para ter uma indústria altamente desenvolvida e variada e não ser dependente da agroexportação. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação cumprimentá-los nesse ano que se inicia, nosso primeiro programa no ano de 2021, para tratar de um tema sumamente importante hoje. A montadora Ford, que estava há 100 anos no Brasil, anunciou recentemente que vai fechar as suas portas, parar a produção e sair do Brasil, deixando aqui toda uma massa de milhares de trabalhadores desempregados e levando consigo milhões, bilhões, na verdade, bilhões de incentivos fiscais que recebeu dos governos onde ela está instalada, em São Paulo, Bahia e também no Ceará. Para falar desse tema, mas abordando de uma forma um pouco mais profunda, analisando a questão do nacional desenvolvimentismo, a relação de dependência, dependência tecnológica e o papel do Estado, que é central nessa discussão, o nosso convidado de hoje tem uma vasta experiência. Ele foi vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, do Brasil, a convite do presidente Lula, e também hoje ele é professor convidado de Economia Política Internacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Dark Costa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço ter recebido esse honroso convite para vir estar aqui conversando com os telespectadores da Telesur. E eu acho que você foi bem na questão, porque eu pretendo fazer uma digressão muito mais longa do que esse efeito Ford, ou o famoso caso Ford atual. É interessante entender que o Brasil, em 1929, com a crise de 29, descobriu que tinha que mudar completamente sua ação no campo internacional e na sua ação interna também, porque o Brasil, na época, era um país praticamente monoexportador de café. O Brasil era uma grande fazenda de café. Aliás, naquele momento até decadente. E essa fazenda de café, contra a crise de 29, numa situação muito complicada, porque o café é uma especiaria pós-sobremesa. E numa crise mundial, tomar café fica difícil. E aí deu origem a uma revolução, chamada Revolução de 30, onde trouxe ao poder Getúlio Vargas. E esse Getúlio Vargas do poder governou durante 50 anos o Brasil, de forma direta ou indireta, porque tem um período chamado Era Vargas, que vai de 1930 a 1980, que foi feito com Vargas, sem Vargas
e até dizem contra o Vargas. Mas, na verdade, era o mesmo projeto, que tinha como seu mote central a industrialização. E como colorário da industrialização, a urbanização. O Brasil era um país rural, mas você não faz indústria no campo, você tem que fazer na cidade. E tinha também um outro objetivo nesse projeto de 30, que era a integração do território nacional. Naquela época, o Brasil era um país desintegrado. Você, para vir do norte do Brasil para o sul, só de barco. Não havia via interna de trânsito. Então, durante 50 anos, o Brasil perseguiu a industrialização, a urbanização e a integração do território nacional. Mas isso era feito de tal forma que, se o capital privado não fosse capaz de constituir o desafio que se defrontava, o setor estatal entraria e faria o investimento necessário para construir esse processo. Bom, isso durou 50 anos. E por que a indústria, meus amigos? A indústria é o motor do desenvolvimento. O Brasil vivia a ideologia do desenvolvimento. Por que a indústria é o motor do desenvolvimento? Porque as inovações se processam de forma muito mais rápida no setor industrial do que se processam no setor mineral ou no setor agrícola. A inovação é a mola da acumulação. Mas essa industrialização feita no Brasil, a partir dos meados da década de 50, não era a industrialização imaginada nos primórdios de 30. Não era o projeto de industrialização do Getúlio. Foi feita uma industrialização no chamado ciclo Juscelino Kubitschek, chamada industrialização dependente. O Brasil trouxe de fora os capitais para fazer industrialização. Não era feito como Vargas pretendia fazer, como quando criou a Fábrica Nacional de Motores e outras atividades vinculadas à atividade industrial, como a Companhia Siderúrgica Nacional, etc., com capital nacional ou com empresariado nacional. Apesar disso, havia na indústria brasileira um empresariado nacional envolvido no processo industrial. Uma parte dos recursos dos cafeicultores paulistas estavam se colocando na indústria, e a indústria brasileira vinha caminhando razoavelmente bem. Para vocês terem uma ideia, em 1980, o Brasil tinha uma produção industrial maior do que os tigres asiáticos, mais a China. O Brasil tinha uma produção de siderúrgica maior que a China. Hoje a China produz 20 vezes mais aço que o Brasil. Mas naquela época, 1980, não era assim. Naquela época, 1980, o Brasil produzia mais aço que a China. Tínhamos acabado o terceiro estágio da siderurgia. Bom, então, o que é importante entender é o seguinte: quando se fez a democratização do Brasil, quer dizer, retirou-se o regime militar do Brasil, a ditadura, etc., fez-se num processo em que se jogou a criança, que era o projeto que tinha do Vargas, junto com a água suja que cercava aquele projeto, para fora da bacia. E, ao fazê-lo, voltamos a ter o mesmo pensamento que antecedeu a 1930. Só que, em vez de ser os cafeicultores que mandavam no Brasil, passaram a ser os rentistas. Aqueles indivíduos que não estão interessados na atividade produtiva, estão interessados em se apropriar da acumulação do Estado. O Estado acumula, tem tributo, tem uma série de coisas. Se apropriar da transferência de renda gerada pela produção, coisa que nós temos assistido nos últimos 40 anos. E as consequências estão aí. Perdemos a ideologia do desenvolvimento. Bom, então, nós precisamos entender o seguinte: havia um processo de industrialização dependente, onde foram atraídos para a indústria automobilística, por exemplo, e não foram exclusivamente na indústria automobilística. É bom que os senhores saibam que não foi só capital estrangeiro que operou na indústria automobilística no Brasil. Na década de 80, nós tínhamos Gurgel, uma série de outras empresas aqui de capital nacional produzindo automóveis. Aliás, o primeiro carro elétrico produzido na América do Sul foi produzido em 1974 pela Gurgel, era uma empresa brasileira. Mas isso tudo foi progressivamente, pela política econômica praticada na chamada Nova República, nesse período que veio de 1980 para cá, com pequenos interregnos aí de
volta ao passado, Forma né? trabalhista foi um desastre nesse Um sentido. desastre, todo é um desastre. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, o parque fabril industrial e o parque do comércio e tudo isso decai, fica ocioso. Ano passado, nesses últimos 3 anos, 220 mil empresas vinculadas ao comércio fecharam suas portas. 13 mil indústrias, 200 mil empresas vinculadas ao comércio. 200... Latitude Brasil está conversando hoje com Dark Costa, que foi vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e hoje é professor convidado de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa conversa gira em torno do fechamento da indústria Ford no Brasil, mas do que isso tem a ver com o processo de dependência tecnológica, de desindustrialização e também de desnacionalização. Esta relação é que Dark Costa vai responder depois dessa pausa e nós voltamos já já com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o professor Dark Costa, que foi vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social durante o governo Lula. O tema é o fechamento da indústria Ford e também a relação que isso tem a ver com desindustrialização e desnacionalização. Professor Dark, havia um processo chamado a Era Vargas, que inclusive se manteve uma linha de papel protagonista do Estado, mesmo durante a ditadura militar. Mas com o governo Collor, especialmente Fernando Henrique Cardoso, se inicia um processo de destruição da Era Vargas que se mantém até hoje. Um estudo do DIEESE aponta que houve desindustrialização e desnacionalização durante todo esse período. O que isso tem a ver com as políticas financeiras escolhidas? Deixa eu colocar para você uma coisa. Eu fui do governo Lula, no início do governo Lula, em 2003, quando ele assumiu, e saímos em novembro de 2004. Eu e o professor Carlos Lessa era o presidente, eu era o vice. Ele demitido, eu também resolvi sair, porque verifiquei que a política econômica praticada na época pelo senhor Palocci, pelo senhor Meirelles, que era o ministro, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, era uma política continuista, mantinha a mesma linha do governo do Fernando Henrique. Era igual. Não era uma política desenvolvimentista como era da era Vargas. Porque é preciso entender algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, a industrialização, ela para ser efetivamente estruturante, ela tem que ser soberana, ela não pode ser dependente. Uma industrialização dependente, ela não constrói o processo de crescimento ao médio e longo prazo. Vamos olhar o caso da Coreia do Sul, por exemplo, que é uma industrialização soberana. Vamos olhar o caso da China, que é uma industrialização soberana. Como foi os Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX? Como foi a Alemanha, o processo de industrialização? Você colocar multinacional no seu território só faz sentido se ela trouxer tecnologia, se ela trouxer mercado ou se ela trouxer capital. Se ela vem para cá para usar o seu mercado, que é o seu capital sob a forma de financiamento, e a sua tecnologia não traz, porque os centros de pesquisa ficam nos países de origem, não acrescenta nada. Além do fato que é uma coisa mais objetiva, mais clara do que isso, é impossível, é que no sistema capitalista ninguém bota dinheiro em algum lugar se não vão tirar mais. Então, o capital que vem para o Brasil tem como objetivo ganhar dinheiro no Brasil e manter a sua riqueza em forma de capital. Ora, isso é óbvio. Eu me lembro do Barbosa Lima Sobrinho, que eu conheci, que foi presidente da BI, dizia, tem um livro dele que é Capital se faz em casa.
Né? O que fez os Meiji, quer dizer, a Revolução Meiji no Japão, o que fez os Estados Unidos no século, o que fez a Alemanha, o que faz a China hoje, o que faz a Coreia. Você nunca será um país capaz de fazer as coisas se você não tiver uma industrialização soberana. Se você for Uhum. uma industrialização, você fica sempre sujeito ao que aconteceu com a Ford. Aí vamos voltar ao caso Ford. O que aconteceu com a Ford foi, primeiro, se você não tem a capacidade de determinar qual é a linha de pesquisa da empresa, ela fica jogada no mercado internacional praticando sua própria política. É preciso entender que a Ford perdeu a corrida na indústria automobilística. A Ford perdeu a corrida na indústria automobilística. O que está acontecendo no Brasil é uma consequência da perda de comando tecnológico que a Ford tem na indústria automobilística. Hoje, o que se busca é carro elétrico, o que se busca é carro híbrido. A Ford não fabrica isso. A decisão da Ford, por exemplo, vou ficar na Argentina, sim, porque a estratégia dela a nível mundial é produzir SUVs, produzir caminhonetes médias para atender determinado tipo de público. E ela Uhum. tem uma fábrica para fazer isso na Argentina, por isso que ela vai manter-se na Argentina fabricando essas máquinas, porque essas máquinas é o objetivo dela fazer esse tipo de automóvel. Esse automóvel chama caminhonete SUV. Agora, vamos voltar aqui a uma questão que você colocou. A questão da indústria desnacionalização, a questão da desnacionalização, porque quando você vende uma empresa para o capital estrangeiro, ela vem, aquela empresa nunca será o locus central do negócio. Porque o nosso central do negócio é o capital estrangeiro que comprou aquela empresa. Então, o que, que acontece com aquela empresa? Aquela empresa acaba sendo periférica no processo. E sendo periférica, a tendência, numa crise qualquer, é deixar de existir. Então, desnacionalização leva à desindustrialização também. Perfeito. Mas a causa central da desindustrialização no Brasil, eu apontei, é a questão da perda de consumo da população. O Brasil é um país, pela sua população, que tinha que ter um grande mercado de massa, de consumo de massa. Tem escala para competir a nível mundial. Né? Tem população maior que a União Soviética, que a Rússia, tem uma população maior que a Rússia. Tem 2 vezes a população da Alemanha. Né? Tem 3 vezes a população da França. Quer dizer, se esses mercados podem ser o mercado de consumo, imagina o Brasil, que a população ainda é pobre, e não vai botar mais, não tem condição, por exemplo, na Alemanha, de se comprar mais uma geladeira, já tem 2 em casa. No Brasil tem um Aí, monte de famílias que não tem geladeira. e aí eu Então, lhe eu não vejo. pergunto o seguinte: hoje o ex-presidente do PT, deputado José Genuíno, propôs a estatização da Ford e a ocupação das instalações pelos trabalhadores, experiência que nós já vivemos no Brasil em 1960, quando o ex-governador Brizola, no Rio Grande do Sul, também nacionalizou empresas norte-americanas de eletricidade e telefonia. É o caminho certo esse? Deixa eu fazer uma diferença muito grande na proposta do Leonel Brizola na década de 60 é o que está acontecendo hoje. O Leonel Brizola se preparou para fazer isso, tinha um planejamento. A estatização do serviço de telefonia no Rio Grande do Sul e do serviço de energia elétrica no Rio Grande do Sul foi preparado. Não foi decorrente da saída da empresa do Brasil. Pelo contrário, a empresa queria ficar aqui. O que está acontecendo agora é outro caso, é um caso diferente. E tem que se ter cuidado quando se estrutura uma solução desse tipo, porque tem que se ter planejamento. Primeiro tem que responder o que vai fazer, para depois responder como fazer, tá? E com que meios fazer. Então, a questão está posta aqui hoje, a pergunta que está colocada é o seguinte: o que é que nós vamos fazer com a fábrica da Ford? Essa é uma questão. Uhum. O governo, se fosse o se nós tivéssemos governo no Brasil, já estava se respondendo essa pergunta. Mas esse plano, a inexistência de governo, eu estou convencido que não existe, não é só a nível de União, não, é a nível de Estado também, porque o Estado da Bahia não sabe o que vai fazer. Está procurando chinês para tomar conta da fábrica. Ora, eu queria entender o seguinte: quer dizer, saímos de uma dependência para cair em outra. É isso? Eu fico impressionado com essas soluções. Mas o que Mas é uma, acontece é uma,
porque a pergunta tem sentido no seguinte: o Brasil, com a experiência que já teve uma indústria automobilística própria, criada por Getúlio Vargas, a FENEME, já teve outras experiências, como você citou, a Gurgel, a Troiller, teria capacidade, se tivesse uma decisão política do Estado da Bahia, por exemplo, onde a Ford está instalada, de produzir aquilo que é do interesse do povo baiano, até porque os investimentos foram feitos com recursos do povo baiano. Não é por aí o raciocínio? Não, o raciocínio é perfeito. Você está certo. Agora, o problema é que o governar é tomar decisão. E tomar decisão pressupõe racionalização, ou seja, o que fazer. Né? O governo da Bahia deve ter sido pego na contramão desse processo e eu acho que até agora não chegou, ou não teve no campo militar tem uma coisa que diz o seguinte: é melhor você decidir errado do que não decidir. E é verdade. Você tem uma série de eventos militares, batalhas, etc., que decisões erradas foram muito melhores do que não ter decidido. A indecisão é um processo sério. Isso me preocupa porque eu vejo indecisão. Essa posição do Genuíno decorre do fato de que ele se antecipou e ele resolveu propor uma solução. Pode ser até errada, mas ele propôs. Eu quero saber qual é a decisão. É procurar capitalista chinês para investir. Não falo mais nada. Pode ser até que seja uma boa solução. Só que vai ficar com o país como sendo dependente. Nós vamos trocar os Estados Unidos pela China. Só que os Estados Unidos já comeu. A China está faminta, hein? Tem que pensar sempre nisso, viu? Tem que sempre levar em consideração esse fato, porra. Né? Os Estados Unidos está com a barriga meio cheia. O fato de que a Ford esteja escolhendo a Argentina, onde tem um processo de um governo peronista, de protagonismo do Estado, de investimento no mercado interno, é muito pedagógico para o Brasil, que está exatamente diminuindo o Estado, destruindo o mercado, destruindo as leis, o salário, não é? Sem dúvida alguma. E com detalhe, e ainda tem um detalhe do comentário. Estamos indo para lá porque a economia de lá é mais dolarizada que a do Brasil. Olha que comentário capcioso. É mais dolarizada. Então, eles sempre encontram respostas fakes. Fake é um termo digno desses personagens que frequentam a mídia. Eles passam o tempo todo inventando coisas que nada têm a ver com a realidade. Essa é Agora, por que eles escolheram lá? Porque tinha uma fábrica de estúdio lá. Para um presidente que pode ser considerado também como um anti-Vargas, tal como o FHC, o Bolsonaro, um anti-Vargas, ele disse apenas: lamento, não posso fazer nada. Quer dizer, ele está de acordo com a desindustrialização, com a desnacionalização e a perda de empregos em massa de milhares de trabalhadores. Ele lava as mãos sobre isso. Como é que você comenta? Você acha que seria diferente pelo que ele tem feito? Você acha que ele ia tomar alguma atitude pelo que ele tem feito? Porque um chefe de Estado deveria tomar uma atitude, um chefe de Estado. Ele não está agindo como chefe de Estado. Deixa eu explicar uma coisa a você. Você sabe, eu não vou explicar nada. O problema é que ele disse, lavou as mãos. Quem manda nisso chama-se Paulo Guedes. E Paulo Guedes, de economia, entende do dólar. Ele gosta que suba. Ele gosta, por alguma razão, ele deve gostar que suba. Não sei qual é a razão. Então, tem esse problema aí. Quer dizer, então, não é ele que tem que opinar isso. Né? Deveria ser o Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes vê recuperação em V. Né? É uma recuperação, eu acho que em vez de em V, é para inglês ver. Tá? Muito bem, muito bem. O Dark Costa, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-vice-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Esperamos contar novamente com as suas opiniões e sua experiência nessa área de pensamento nacional desenvolvimentista para a independência tecnológica. Obrigado pela sua presença. Quem agradece sou eu, a atenção que você me dispensou e aos telespectadores pela atenção que nos deram aqui nessa conversa que nós tivemos. Nem tivemos tempo de falar hoje aqui sobre a sua amizade com o comandante Chaves, que foi muito importante também. Isso
uma saudade, né? Uma pena muito grande a perda do Chaves. Uma figura formidável. Muito obrigado, Dark. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Latitude Brasil.